São Lourenço nos proteja, teu exemplo eu vou seguir. Essa velhinha aqui, Tá muito ó. pequena aí, né? Essa aqui, Essa aí ó. tá muito pequena. Essa aqui é quem? É Exaltina, a mãe dela. Há mais de 50 anos, o senhor Antônio Afonso Pereira, carinhosamente conhecido como Antônio Carioca, e sua esposa, Isaltina Bonifácio Ataídes, iniciaram uma tradição que já dura mais de meio século na Fazenda Paraíso. Aí, essa aqui é minha irmã, tá vendo? É que mora em Cuiabá. Ela não pôde vir porque o filho dela é muito ocupado, né? Todos os dois é médico. Aí não teve jeito dela vir. Eu encontro força pra nunca desistir. Tua chama ainda brilha, ilumina meu Tinha o Jerônimo Carioca, o Zeca Carioca, o Zico. Tudo é carioca que eles falavam. Carioca. O mais velho já era um carioca, que era o filho mais velho. Tinha o Tizeca, tio João, Tiquinca, tio Zico, tio Major, tio Negrão, Tiadina, muita gente. Em todos era 17. A primeira família do meu pai. Ele é casado a segunda vez, né? A primeira família do meu pai, né? Que eles eram 6, com 11 do meu pai, com a minha mãe. Entendeu? Então não vou nem perguntar a quantidade de neto. Tem neto demais, né? Tem neto demais. eu Muito também neto. Não tem nenhuma lista. Muito. Infelizmente, essa história de fé e devoção tem origem em uma tragédia. Antônio Carioca e Isaltina sofreram a perda dolorosa de 2 filhas, vítimas de incêndios. A Fazenda Paraíso foi palco de diversos incêndios ao longo dos anos. Em uma ocasião, alguns animais pereceram. Em outra, perderam um canavial. Contudo, a tragédia mais devastadora foi a perda das 2 filhas. Uma delas faleceu em um incêndio no Paiol, asfixiada pela fumaça, e a outra perdeu a vida em um incêndio no alambique da família. Sempre que ele ia sair assim pro fundo de quintal, andar lá, eu ia junto, né? Aí ele pegou e... Aí um dia eu falei que eu tinha medo de buraco, né? Aí ele falou assim, eu tenho medo, e o senhor tem medo de quê? De fogo? Eu falei, por que o senhor tem medo de fogo? Aí ele falou assim, porque morreu 2 irmãzinhas suas queimadas. Eu falei, foi? Um no Paiol, a outra no alambique, queimada com pinga, sabe? Aí, foi que depois que eu fiquei maior, né, depois que ele morreu, aí que foi que a primeira filha dele morreu, ele era casado com a outra mulher, a primeira. A primeira que morreu. Morreu no Paiol. No Paiol. Aí morreu, não foi queimada, saciada com a fumaça. Até que ele chegou lá, estava queimando, né? O fogo, e eles abriu a porta, que ela empurrou a porta, voltou e bateu. E ela pôs fogo lá dentro e sabe se ela pôs fogo, como é que foi, né? E aí, até que eles viram lá, que pegou, ela estava morta já com a fumaça. Mas não tinha queimado, não. E a outra foi no alambique, né? A outra foi no alambique. Aí o alambique, você lembra como é que era, né? Assim e assim. Aí aquela fumaça, aquela suor. Evaporação. Evaporação. Suor, aí saía água fraca. Aí o papai pegou a cuinha para ver se ainda tinha álcool, né? E ela estava perto. Aí ela pegou a cuinha e pegou a água fraca e jogou no fogo. Não tinha mais, né? Aí ele pegou, trocou. Tirou aquilo tudo que estava lá dentro, né? E colocou água fraca. E o papai saiu um pouquinho, ela foi lá e pegou a cuinha de novo, pegou a pinga, que já era pinga mesmo, né? Já pegou a pinga. A pinga, ela era quase puro álcool, essa pinga que eles faziam. Aí ela Era pegou forte. e jogou no fogo. Pulou na mão dela, ela pegou, pôs em cima da lata de pinga.
sabe? Aí explodiu a lata e jogou a pinga nela, o fogo nela, né? É, Aquela ela saiu explosão. correndo no meio de um cafezal assim, o papai correndo atrás, né? Pelejando para tirar, e naquela época vestia roupa de algodão, né? Aí não saía, a roupa era grossa, né? Aí não conseguia tirar, o papai tirou a camisa, enrolou ela na camisa dele, foi que apagou, mas ele já tinha queimado muito. Aí ela não resistiu, morreu. Aí ele fez o voto, e não foi só essa. Você não sabe de data. Morreu um paiol de também queimado, queimou o capado dele. Morreu não, queimou um canavial também dele. Foi aonde ele fez o voto, né? Aí depois que ele fez o voto, aí acabou, parou de... Essas perdas imensuráveis levaram Antônio Carioca a fazer um voto a São Lourenço, prometendo rezar 1/3 todos os anos para que o santo protegesse a todos contra os incêndios. A partir desse momento, os incêndios cessaram, e a tradição de rezar o terço foi mantida por Antônio até o fim de sua vida. As quitandas do terço lá era feita naqueles fornos que a gente colocava lenha, fazia aquelas brasas, depois vamos fazer vassoura de ramo, varrer aquelas brasas para fazer as quitandas. Fala o que tinha. O forno lá era tinha, grandão, assim, ó, redondo. Tinha o biscoito de sal, tinha o pão de queijo, tinha brovidade, tinha como é que chama, tia? Aquela que a gente faz, parece pão de queijo. Broa. A broa. Ela fazia o suspiro, fazia aquele biscoito, tia Aparecida, que põe amendoim, pão de ló. Pão de ló. E os bolos. Fazia bolo de arroz. Pensa nos bolos gostosos. E o doce, quantidade de doce? Pois é, quantidade. Era lata de ovos, eu lembro. Daquelas quarta. Era, eu lembro. Era uma semana, um monte de mulher lá E as trabalhando. quitandas eram guardadas, sabe como? Nos balaios. Tinha aqueles balaios desse tamanho assim, ó. Tinha as tampas, sabe? Para tampar os balaios. Era muitos balaios, né, tia? Aí jogava aquele pano branquinho assim, ia jogando os biscoitos lá, e a hora que enchia, pegava aquele pano branquinho, tampava e vinha com a tampa e tampava por cima. Flores, era a minha avó, Isaltina, que fabricava. Era a fábrica dela. Aí ela fazia umas flores muito bonitas, eram umas rodas assim, e elas tinham várias fitas. Aí elas caíam assim, né, tipo precisa. E fechava. Quando fazia assim, aí fechava ela, guardava pro ano que vem. Fazia rosa, o trem mais lindo. Pegava aquele palito de parecido picolé. Igualzinho. Aí pegava tudo, estava fechadinho. Aí pegava assim, Abria. Aquela aí roda. tinha 3 partes. Uma parte aqui, Eu acho que eu sei qual que é. Aí pegava e derrubava aquela. Aquela primeira cada parte, a uma segunda, numa né? cor, né? Era muito lindo. Aí depois que a minha avó vendeu a fazenda, que ela mudou para a cidade, porque ela já está à idade, né, de Aparecida, já ela não podia mais ficar na fazenda. Aí os filhos também casou, né, tia casou tudo. Aí ela achou melhor ela mudar para a cidade. Aí ela vendeu a fazenda. Aí parou. Aí depois, com uns tempos, uns rezavam, outros não rezavam, né? Tinha outros que não queriam ver rezar. Ela rezou quando estava morando lá naquela casa lá, ela rezou e falou que era o último, né? O último terço. Aí dela. Aí o filho pegou a responsabilidade. Com o passar do tempo, Isaltina, por razões de saúde, mudou-se para a cidade, mas fez questão de manter a tradição viva, passando a responsabilidade para os filhos. Então, ela ficou, quando o meu avô, em vida dele, que ele rezava o terço, ele gostava de fazer com festa. Ele gostava da festa, né, tia? Aí depois, quando ele faltou, aí a Madre Isaltina ficou com 6 filhos, né, tia? Ou 6 mais novo era 6, né? Que eu lembro que era o Tiquinca, a madrinha Liva, a tia Liola, a tia Crisina, e a senhora, e a tia Maria. Mas não contou a tia Maria.
Não, mas a tia Maria Maria naquela tinha época casado. já tinha casado. Já. É. Então Com era. barquinho. 5, né? É. Nós 4 mulheres e 5 homens. Então ela ficou com 5 filhos em casa. Aí, como ela não tinha o companheiro em casa, o esposo, aí o que ela fez? Ela sugeriu rezar o terço durante o dia. Antes não corria sorteio, não. Não. Porque Só o papai. só ele que rezava. Aí Era. depois que ele adoeceu, que ele ficou já decadente, que não deu conta mais, aí passou para os filhos. Foi. Aí teve uma época que era só o terço sem a festa. Depois que meu avô faleceu, aí a minha avó, ela passou a rezar durante o dia. Sem a festa. Sem a festa, porque ela achava difícil, que aí só ela, não tinha o esposo para ajudar, né? Aí então ela achou melhor só a reza. Aí ficou os filhos para rezar, né? E como os filhos ficou poucos, né? Aí agora está com os netos. Foi então instituído um sorteio anual para decidir onde o terço seria rezado, e cada ano um dos filhos assumia essa missão. Essa tradição seguiu firme até que a responsabilidade foi passada para os netos, que continuam a honrá-la até os dias de hoje. Aí eu sempre ainda falo, ó, o meu nome eu não abro mão, vai para o sorteio. Toda vez que fazer, meu nome está no sorteio. Eu quero rezar, porque eu já passei muita dificuldade com fogo aqui também. Uma vez eu quase perdi o negro com fogo, porque ele viu que o fogo veio na palhada e não me avisou que ia para lá. E ele foi, tia. E esse homem, tia, ele trabalhou de enxada, mas se a senhora ver lá depois, a senhora não acredita que foi uma pessoa só. O tanto que ele trabalhou para acudir o fogo e pelejando, e depois quando ele viu que já tinha acalmado um pouco, ele veio aqui, pegou uma caminhonetinha que nós tínhamos, ele me pediu para ajudar com uns latão de 50 litros de água dentro do carro, e ele levou para apagar os postes que tinha incendiado. Ele não morreu, tipo, porque foi Deus que acolheu. Com 60 anos ficou o sorteio. Passou para os filhos, né? Mais ou menos. Aí depois foi morrendo os mais velhos, os filhos. Aí os netos pegou a responsabilidade de rezar, né? Aí só que eles estão sem saber o fundamento, o porquê, né? É bom saber, porque tá restando eu, só nós aqui, minha irmã de Cuiabá, né? Que são os mais velhos, né? Então daqui uns tempos pode não ter quem conta a história para eles. Eles rezam sem saber o fundamento, né? Reza sem saber o fundamento do terço. Por que tu reza o terço? Este vídeo é um apelo a todos. Não deixem essa tradição morrer. Vamos manter o voto vivo e juntos clamar pela proteção do nosso São Lourenço.